Essa semana de lives não é só sobre moda. A gente vai falar sim sobre moda, mas nós somos seres muito mais complexos do que a roupa que nós vestimos, né? Então eu tenho sim a necessidade de falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, autoestima. Você está assistindo aos melhores momentos da live que eu fiz com a Lu Dorinho. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, @FernandaYas, e fique por dentro das próximas lives. Estou muito feliz de ter convidado a Lu, por ela sempre aceitar, sempre que eu a convido aqui para a gente bater um bate-papo. A Lu tem um espaço assim muito grande no meu coração. Cada vez que eu a vejo falando, eu tenho mais certeza do que ela faz, é o que ela realmente nasceu para fazer, para inspirar as pessoas, para colocar a autoestima de todo mundo lá no alto. E a Lu tem uma história muito, muito linda. Lu, se apresenta rapidinho para o pessoal que não te conhece, que está te vendo aqui pela primeira vez. Então, antes de me apresentar, eu tenho que dizer que foi uma honra ter feito a primeira live com você, Fê, porque eu lembrei agora que a sua primeira live foi comigo e foi maravilhosa. E é sempre um prazer estar aqui no seu canal, porque é muito importante nós sabermos que moda não é uma coisa fútil, que se cuidar não é uma coisa fútil, que nós mulheres somos um todo. Não é? Então, nós dependemos de tudo. De cuidar do cuidado da unha, do cuidado do cabelo, de uma maquiagem, de uma roupa e daquele amor, né? Daquele amor que nós Tá temos por nós dentro. mesmos. Porque é isso que nos impulsiona a viver bem e viver cada dia melhor. Então, quem sou eu? Eu sou palestrante, eu sou escritora, eu sou blogueira, eu sou professora, eu sou contadora, mas eu acredito que o que melhor me define é que eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher como você, eu sou uma mulher como vocês que estão aqui, mas uma mulher que de repente teve uma diferença na vida, né? Uma mulher que, como diferencial, teve um amor próprio muito maior do que a normalidade. Uma autoestima muito, muito, muito elevada. E foi isso, né? Foi o meu auto-amor, foi a minha autoestima que me levou a ser quem eu sou hoje. Quem me levou a vencer os obstáculos, a superar as dificuldades e estar hoje aqui podendo contar a minha história. E você falou, e eu fico honrada com isso, em saber que eu posso inspirar as pessoas a serem mais felizes, inspirar as mulheres a se amarem mais e se amarem tal como são. Porque nós somos seres perfeitos, nós somos seres completos, nós somos seres únicos. Tá? Então, não tem por que eu deixar de me amar porque eu não estou dentro de um padrão. Não tem por que eu deixar de me amar porque eu não sou igual ao outro. Porque todos nós somos especiais justamente porque todos nós somos diferentes. Né? E É isso que dá únicas. o brilho. E únicas. Com certeza, com certeza. Gente, eu assisti uma live da Lu, que eu devo ter chorado umas 3 vezes, vamos assim dizer. Ela estava falando sobre psicologia positiva, né? Que a Lu faz é uma pós, né, Lu, que você faz. Isso é ambiente de psicologia positiva. E a Lu, na verdade, gente, ela aplica, ela já vive isso só toda a vida dela. Então, ela está estudando sim para aperfeiçoar, para passar um pouquinho mais para vocês entenderem toda a teoria que está por trás do que é a vida dela mesmo. Então, ela vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente isso hoje. Então, a gente está aqui, sim, por missão, por amor, mas ajuda essa mensagem também a chegar a mais pessoas. Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Lu, uma coisa que você falou nessa live da psicologia positiva é essa questão do padrão, do momento em que a gente sempre quer parecer ser outras pessoas, quer entrar nessa questão de padrão. Como foi para você, sendo que a sua diferença é física, é notável? Porque a gente sabe que é muito mais o que está aqui dentro da nossa cabeça, muito mais do que a gente deixa entrar do que os outros falam.
do que nós realmente somos, né? Porque a gente está sempre tão focado nos defeitos, naquilo que a gente não gosta, e a gente esquece de todo o resto. Então, como que foi um pouquinho isso para você? Então, Fê, eu, na verdade, eu nunca quis estar assim dentro de um padrão. Lá na minha infância, eu já me achava linda como eu era. Eu não precisava ser igual a ninguém. Eu já me achava linda mesmo com hemangioma e já me achava capaz de fazer o que eu quisesse fazer, de fazer tudo aquilo que me desse vontade mesmo. Então, na escola, eu me chamava de metida mesmo, porque tudo que precisava de alguém eu queria fazer. Eu queria fazer o teatro, eu queria escrever o teatro, eu queria desfilar lá no 7 de setembro, eu queria desfilar em desfile de moda, eu queria cantar em festivais. E eu não só queria, como eu fazia. Eu fazia, porque eu nunca me achei menor do que ninguém por não ser igualzinha às outras. Então, esse padrão para mim, esse padrão engessado, que eu falo que alguém criou e todo mundo correu atrás, e que eu chamo de um padrão idiota, de um padrão ridículo, para mim ele nunca existiu. Sabe? Para mim, eu nunca precisei dele para eu viver bem, eu nunca precisei dele para eu ser feliz. Tanto que tem uma frase que você gosta, que eu falo, que ela foi originada de uma matéria que eu fiz para a Gazeta do Povo. Eu fiz a matéria, a gente fez entrevista por telefone, e quando eles publicaram, a Gazeta do Povo é o jornal de maior circulação aqui no Paraná, quando eles publicaram com a manchete: não preciso de um rostinho de Barbie para ser feliz. Que era uma frase que eu tinha dito despretensiosamente. E aí essa frase pegou. E eu falo mesmo, eu não sou Barbie, mas eu sou linda. Porque quando eu falo em Barbie, eu falo daquela mulher naquele padrão. Esse padrão que a sociedade impôs, que a mídia propagou e que nós estamos aceitando por verdade. Então, quando eu falo em não sou Barbie, mas sou linda, é porque eu não tenho um rosto simétrico, como o da Barbie, né? Nem os cabelos da Barbie eu tenho. Mas eu sou linda como eu sou, porque nós não precisamos estar dentro de padrões. Nós não precisamos estar engessados dentro de 1,70 m e 65 quilos, com um rosto totalmente simétrico, com um cabelão na cintura e com olhos azuis, para ser linda. Não. Nós somos lindas como nós somos. Só que para que o universo enxergue a nossa beleza, nós precisamos enxergá-la antes. Nós precisamos nos ver belas para que os outros nos vejam assim. Porque o que os outros veem é reflexo daquilo que nós sentimos por nós mesmos. Então, eu acho que por tanto amor que eu sempre tive por mim, e é um amor que foi aprendido com a minha família. Então, esse amor que eu sempre tive por mim, eu acho que fez com que as pessoas me vissem como eu me vejo. Então, eu nunca sofri bullying na escola, porque eu não estava dentro dos padrões. Eu nunca fui rejeitada em nenhum grupo. Eu nunca fui menosprezada por ninguém por conta disso. Então, para mim, esse padrão não me incomodou. Na adolescência, sim, eu tive um pequeno problema porque as minhas amigas já tinham beijado na boca e eu ainda não. E eu já tinha de 13 para 14 anos, e aí eu ficava naquela assim, achando que eu não tinha beijado ainda por conta do hemangioma, porque eu tinha uma diferença. Mais tarde eu fui saber que não, é porque eu era mais tímida mesmo. Que acontece com todo mundo, né? Cada um tem a sua fase, cada um tem a sua hora, né? O time de cada um é diferente. Mas eu fui entender isso depois. Então foi o único momento que eu tive assim um probleminha, que eu quis ser igual aos outros. Fora disso, eu nunca precisei estar no padrão, eu nunca precisei me sentir igual para me sentir inteira.
Eu acho que E outra isso coisa que eu responde. acho que é muito a sua característica, Lu, porque o vitimismo tá tão em alta, as pessoas se colocam tão para baixo, querem ser coitadinhas, mesmo inconscientemente, quer sempre ser o coitadinho, quer ser sempre aquela pessoa, ah, porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive chance, porque eu não sou tão bonita quanto aquela pessoa. E eu acho assim, eu acho não, tenho certeza, que na Lu, essa questão do vitimismo passou é longe. A Lu sempre teve muita coragem de enfrentar tudo, sempre teve muita coragem de fazer tudo o que ela queria e por trás dela também tinha uma família que sempre foi a base disso. E eu acho que a questão da família, mostrar tudo que você poderia fazer, mostrar que você é capaz de fazer tudo, te ajudou muito essa questão de não ser vítima. Então, quando você não se sente vítima, as pessoas não te tratam como vítimas. Eu acho que essa é a grande diferença, Lu. Exatamente. E você falou muito bem, Fê. Parece que o vitimismo está em alta, está na moda. E você já vê isso quando você começa uma conversa com alguém e aí você diz, nossa, hoje eu amanheci com tanta dor de cabeça. E aí a outra pessoa diz, nossa, você só hoje? Eu tenho dor de cabeça todo dia. Mas eu tenho dor de cabeça e eu tenho dor aqui no ciático. Não, mas eu tenho dor na cabeça, no ciático e me dói o pé também. E aí o outro vai emendando dores, dores, dores e parece que a gente vive numa competição para ver quem sofre mais, né? E aí está o problema. Aí está o problema. Parece que nós aprendemos a reclamar, nós aprendemos a vislumbrar só o que é ruim. E daí nós não conseguimos enxergar o que é bom. E a E gente é acha essa a que essa diferença. atenção é a que a gente precisa, né? Isso, exatamente, exatamente. E aí entra a diferença nessa questão do vitimismo, nessa questão de olhar para os defeitos, nessa questão de olhar para o que não está bom, entra a diferença da psicologia como ela era e a psicologia positiva agora. Porque a psicologia, que é aquela ciência, né, que entende a mente. Antigamente, ela era uma psicologia clínica, era uma psicologia que tratava doenças. Então, você chegava no psicólogo e o que ele perguntava? O que está te incomodando? Como mais ou menos nós fazemos no espelho. Você chega na frente do espelho e já vai. Ai, essa ruga. Ai, esse manjoma. Ai, meu Deus, essa barriga. Agora, a psicologia positiva, você chega no psicólogo que trabalha com essa técnica e ele não vai querer saber o que você tem de ruim, o que está te incomodando. Ele vai querer saber tudo aquilo que você tem de bom e como vamos fazer para potencializar as suas qualidades. Porque quando a gente potencializa as nossas qualidades, automaticamente nós neutralizamos os nossos defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos, nós não somos perfeitos, né? Nós temos os nossos defeitinhos. Um é mais birrentinho aqui, o outro briga ali. Cada um é um. Mas quando a gente potencializa aquilo que nós temos de bom, ao invés de ficar alimentando aquilo que a gente não gosta tanto, aí esses defeitinhos somem. Isso desaparece. Como eu faço comigo no espelho. Então, eu acho que eu já uso a psicologia positiva, como você falou, a vida inteira. Eu acredito que eu já nasci dentro da psicologia positiva, mesmo antes dela surgir, porque ela surgiu como ciência em 2000 e eu nasci em 1979. Mas eu acho que eu já trago características da psicologia positiva, eu trago todas as características do florescimento, mas que não foram características que eu nasci com todas elas. Foram características que a minha família e eu fomos alimentando ao longo do tempo. Características essas que eram necessárias, não só para ser feliz, mas eram necessárias para eu continuar viva. Porque quando você passa por uma série de problemas, por uma série de situações de muita dificuldade, é preciso ter um emocional muito equilibrado. Porque o teu corpo jovem, e eu lembro que os médicos sempre chegavam no meu quarto e perguntavam em cada cirurgia, fuma? Não. Bebe? Não. Usa drogas? Não. Aí dizia, nossa, saudável, né? Então, claro, fica muito mais fácil do organismo se refazer.
Só que se eu não bebesse, não fumasse, não usasse drogas, mas não me amasse, eu não conseguiria superar as dificuldades que eu superei. Então, a psicologia positiva e todas essas características do florescimento sempre estiveram muito presentes na minha vida, fazendo com que eu superasse cada onda que quisesse me derrubar. Ô Lu, tem uma pergunta aqui bem bacana, ó, que eu estava lendo enquanto você falava. Como gerenciar essa autoaceitação, então, sua autoestima também, nesse mundo com padrões tão cruéis? Eu gostaria de fazer um adendo antes. A gente sempre fala assim que tem muita crítica, na internet as pessoas acham que podem falar o que elas querem. Então, antes de pensar no que o outro vai dizer para você, o que eu tenho para falar aqui é que a gente tem que começar a fazer a nossa parte. Então, se a gente não quer ser criticada, não seja o primeiro a criticar. Se a gente não quer ser maltratada, não seja a primeira pessoa a maltratar a outra. Se é para criticar, gente, melhor não escrever, melhor não deixar nenhum comentário. Se é para elogiar, se é para edificar, para levantar as pessoas, sim, vamos fazer questão, porque às vezes a gente admira muitas pessoas, gosta do que ela faz e a gente não elogia. Porque talvez está tão na nossa cultura que não pode elogiar. Mas quando a gente tem uma crítica, a gente faz questão de ir lá comentar, de falar, de dizer. Então, sim, nós vivemos num mundo com padrões muito cruéis, mas a gente tem que começar a mudar isso na gente. Porque se a gente não quer receber isso, a gente também não deve fazer isso para o próximo. Tá bom? Então, Lu, que dica que você daria para as pessoas que estão sempre atrás desses padrões, né? Porque a gente sabe que se a gente for até pensar nas modelos, capas de revistas, gente, tem Photoshop, ali tem estria, ali tem celulite sim. Então, esse padrão que você está indo atrás não existe. Na vida real não existe. Então, aqui na internet tem esses filtros do Instagram agora que já tiram, distorcem um pouco a realidade, já deixa todo mundo com um perfil, com um nariz, com um rosto todo parecido. Então, me diga aí, Lu, que dicas que você daria, que você sempre utilizou? Você falou muito bem, Fê, que na internet, nas redes sociais, e também, né, nas capas de revista existe o Photoshop. Nós fizemos uma live sábado com um fotógrafo maravilhoso que faz um trabalho incrível chamado Mulher de Alma, e ele justamente estava falando sobre isso, né? Porque o que acontece com nós mulheres? De repente nós olhamos as atrizes na TV ou as capas de revista e dizemos: nossa, o meu corpo tá horrível, olha o corpo dela, é lisinho, é fantástico, e o meu não, porque o meu, ai meu Deus, porque eu tenho estria, porque eu tenho celulite, porque minha barriga cresceu depois que meu bebê nasceu, porque meu peito caiu, não sei o quê. Tá, mas gente, aquelas mulheres são iguais a nós. Só que elas trabalham, a ferramenta de trabalho delas é o corpo delas. Então, enquanto nós estamos lá no nosso escritório, eu lá na contabilidade, você lá na tua empresa, ou as mães lá dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, elas estão malhando, cuidando dos cabelos, fazendo massagem, né? Claro, elas precisam ter um corpo diferenciado. E aí elas vão para uma sessão fotográfica e ainda tem Photoshop, tem a luz, tem a técnica fotográfica, né, que transforma tudo. Tá, então, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou, mas a primeira dica que eu dou é: não se compare. Não se compare com ninguém. Nós não precisamos nos comparar com ninguém. Porque se fosse para sermos iguais, e eu sempre falo isso, nós teríamos nascido em série, como sapato. Vai todos os sapatinhos na mesma esteira, só sai um número diferente. Não. Nós nascemos um a um, porque nós temos uma alma única, porque nós temos uma mente única, porque nós temos um corpo único. E dentro dessa alma, dessa mente, desse corpo, uma beleza única e especial também. Então, a primeira coisa é não se comparar. Eu não preciso me comparar com ninguém. Eu faço o melhor para mim.
o melhor para mim. E quando você se olhar no espelho, olhe por inteiro. Sabe, aquele olhar inteiro assim, aquele olhar de satisfação, e agradeça. Agradeça, porque se você está se olhando no espelho, você está vivo. Se você está vivo, você já tem um motivo imenso para agradecer. E quando você agradece, coisas boas acontecem e você terá mais e mais motivos para continuar agradecendo. Tá? Então, é um círculozinho, né? É um círculozinho. Você parou de se comparar, você vai começar a gostar do que você vê no espelho. Quando você começa a gostar do que você vê no espelho, o teu amor começa a crescer. Quando esse amor começa a crescer, você começa a se valorizar. Você valoriza aquilo que você sente, você valoriza aquilo que você faz e você consegue enxergar todo o bem que você pode fazer ao mundo. E aí você começa a fazer esse bem, você começa a agir nessa sequência e você fazendo isso, você vai ficando satisfeito. Quanto mais satisfeito, você fica mais feliz. E quanto mais feliz, você se ama mais e você manda esses padrões às favas. Porque você consegue enxergar que você não precisa de padrão nenhum. Nem eu, nem você, nem ninguém. Acho que é É isso isso. mesmo, amiga. Ajudou sim bastante. Gente, eu vou contar para vocês também que eu durante muito tempo não me aceitava e também não me achava bonita. Aí você vai falar, ai, Fernanda, mas por quê? Como assim, né? Gente, lembra que eu falei? É tudo que tá na nossa cabeça? Então, por muito tempo, eu já não gostava de ser japonesa, já não gostei de verdade, porque eu achava que não era igual todo mundo, porque as colegas da escola não eram. Eu olhava no espelho e nunca estava satisfeita. Então, a partir do momento que eu comecei a entrar nessa questão do autoconhecimento, teve um dia, eu lembro exatamente, eu estava numa sessão de coaching e a hora que eu olhei para o espelho, eu falei: Meu Deus, como eu sou bonita. Então, é um sentimento que é realmente quando você se aceita, quando você começa a ver as suas qualidades, porque a partir do momento que você para de focar no defeito, aquilo que era para você desse tamanho, gigantesco, é um pequeno detalhe. E aí, quando você começa a entender quem você realmente é, o poder que você tem de influenciar as pessoas, o poder que você tem de inspirar outras pessoas, de passar esse conhecimento, só vai transbordando. Então, quanto mais você se ama, quanto mais você se aceita, mais você quer ajudar as pessoas e mais você vai enchendo seu potinho de amor próprio, de autoaceitação, de autoestima. E a Lu faz uma outra coisa, que não é só essa questão de se olhar no espelho e de se aceitar. A Lu faz o óbvio que a gente ignora. Então, ela dança porque ela sabe que ela se sente bem. Então, quantas vezes você tá aí em casa, tem vergonha de dançar, tem vergonha de... E eu ia em festa e já não dancei várias vezes porque eu tinha vergonha. Sendo que eu já fui bailarina, eu já dancei, mas eu sempre tive muita vergonha, era muito tímida. Então, a Lu dança, gente, ela posta vídeo e inspira um monte de gente. E ela não dança para poder se exibir. A Lu dança porque faz bem para ela. Então, quantas coisas a gente sabe que faz bem pra gente, que vai ajudar, mas a gente simplesmente não faz, né? Seja passar um batom porque você gosta, não porque os outros querem, seja, sei lá, fazer uma hidratação, tomar um banho gostoso, qualquer coisa que você gosta, um hobby que você tem, mas não deixa de fazer, porque isso vai atrapalhar sim a sua relação com a sua autoestima, a sua relação com o seu espelho. Lu, eu era tão tímida, que eu nunca conseguia falar não, por exemplo. Se alguém me desse alguma coisa para comer, eu não gostava. Eu comia, porque eu não sabia recusar, não sabia falar não. Ou também eu não comia porque eu tinha vergonha de pedir. E aí, recentemente, eu escutei uma frase que eu falei, ainda bem que eu já me livrei dessa timidez, porque ele falou assim, que quando você é tímida, você está negando o seu melhor para os outros. Não é nem o que você está deixando de fazer, nem é o que você tá, a vontade que você está passando, né? Essa sua vergonha, mas você está impedindo que as pessoas conheçam o seu melhor. Falei, nossa, isso doeu tanto assim. Eu falei, ainda bem que eu já me livrei disso, porque realmente é um egoísmo muito grande a gente pensar só na gente, né? Então,
Se você quer fazer alguma coisa, esteja vulnerável, faça. As crianças fazem as coisas porque elas gostam, porque elas têm vontade, elas não pensam no que os outros vão pensar. Então a gente tem que parar de ser um ser tão complexo e fazer as coisas que são simples e que a gente sabe que vai fazer bem. É igual aquela questão do exercício e da dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas se você não faz, você tá errando no óbvio.